ter escravidão. História de uma nação, muita exploração dos nossos irmãos. Nem navio negreiro, senzala o cativeiro. Acabou com o nosso orgulho afro-brasileiro. Story Blacks, Story Panthers, muitas vezes a história de nós negros foi tratada como se fosse um capítulo à margem na história do Brasil. Mas a real é que nós somos uma parte fundamental para a história do país. Mas agora é hora da gente lembrar. Storymigs, vocês já pararam pra pensar, porque a gente sempre começa a história negra no Brasil a partir do tráfico de escravizados, da escravidão. Como se fosse aí que começa a história dos negros que vieram pra cá. A gente se esquece que essas mesmas pessoas já tinham vidas e história próprias no lugar onde nasceram. E que o tráfico de escravizados foi do século XVI até o século XIX. Ou seja, foram quase 400 anos de escravidão no Brasil. 400 anos! Mas imagina quantas gerações não foram atravessadas por esse problema. Imagina quantas pessoas não foram violentadas por essa atrocidade. E tudo isso parece simplesmente normal pra gente. Parece uma questão de vestibular. E ainda me vem alguém dizer que é mimimi. Eu acho que pra gente elaborar esse assunto, a gente devia dar uma olhada naquele show que você deu quando o Chico Rei veio aqui. Você achou? Eu achei que você mandou muito. É Tanto mesmo? é que a gente vai repetir. É? Massa. Storymanos e storymanas, sabe quando você ouve alguém dizendo que os escravizados vieram da África? Assim, como se na África fosse tudo igual? Então, na verdade, não é. Esse aqui é o mapa da África como a gente conhece hoje, com as fronteiras definidas em grande parte pela colonização europeia. Só que essa divisão aqui, galera, não levou em conta as fronteiras étnicas, ou seja, as fronteiras culturais, políticas e sociais entre os povos que já existiam aqui muito antes dos europeus. Esse aqui é um mapa aproximado das fronteiras étnicas antes da colonização. Acontece que aqui existiam muitas divisões políticas, muitos reinos diferentes entre si, aliás, bastante diferentes. Por exemplo, na chamada Costa da Mina, tinham comunidades como os Fon, os Yorubás, os Ibó e os Ibíbios, que falavam línguas pertencentes ao Níger-Congo, como o Yorubá, o Ibó, o Edó e o Ijó. Para vocês terem uma noção, a língua Yorubá é falada há mais de 2000 anos. Eram áreas fragmentadas, mas com estados fortes, como o Oió, o Ilé-Ifé e o Reino de Daomé, que controlava a política e a economia da região. Já um pouco mais ao sul da costa africana, nos atuais Gabão, República Democrática do Congo e Angola, a situação era diferente, porque lá o idioma falado era o Kikongo e os seus dialetos, e muito por conta disso, por conta de todo mundo falar o mesmo idioma, a unidade territorial era maior. Era uma área muito rica. No Mayombe, por exemplo, na atual Angola, tinham muitas jazidas de chumbo, cobre e ferro. E lá ficava o Reino do Congo, que tinha uma população de mais ou menos 8 milhões de pessoas, a capital era Mbanza Congo e o rei tinha uma guarda real de mais de 20 mil homens. A partir do século XV, os europeus e entre eles os portugueses se instalaram na África e teve início o uso de mão de obra escravizada, principalmente na costa ocidental do continente. No século XVII, esse comércio já era uma importante fonte de renda para os comerciantes europeus que estavam traficando escravizados de toda a África para as Américas. E com isso, os reinos, as organizações sociais, a cultura e toda a história tão rica e tão diversa da África foram brutalmente atingidos. Storyparsas, pra quem não sabe, teve até rei escravizado no Brasil. O Galanga, mais conhecido como Chico Rei, que foi um rei africano trazido pra cá como escravizado. E pouca gente conhece a história do cara. Tem até quem diz que ele nem existiu. Chega aí, Chico Rei! Chico, e essa história de que tem gente que diz que você não existiu? Não, Chico, calma. O que ela tá querendo dizer é que não tem muitos documentos que falem sobre você. Os portugueses tentam apagar tudo sobre nós, mas as histórias não chegaram até vocês? Bom, a gente tem alguns relatos orais e tal, mas... Isso não basta? Exatamente, Chico Rei. Exatamente. A gente não pode aprender história só lendo o que tá nos livros, deixando de lado os relatos orais.
Aqui no Brasil, o que houve foi um apagamento da história dos negros. Muitos documentos dos escravizados foram queimados e nomes genéricos eram adotados, ignorando o local de nascimento e grupo étnico. Até hoje, muitos de nós, descendentes de africanos, não sabemos de onde nossos antepassados vieram. Então, você imagina aquilo, a Alefanhane, o Kiko Tanaka, o Luvisoto, que sabem exatamente de onde os seus antepassados, os avós, os tataravós, os bisavós vieram. Imagina só não ter a menor ideia. Pois é, galera, pessoas arrancadas de suas vidas para terminar seus dias como escravizados longe das suas famílias. E ainda tem gente que diz que a escravidão aqui no Brasil foi mais tranquila, mas se engana quem pensa que não teve resistência. Nós lutamos e lutamos muito. E tinham várias formas de resistência, né? Várias formas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Sabotagem de engenho, desobediência, fuga, envenenamento dos senhores e a mais importante e ostensiva de todas, que foram os quilombos. Palmares, nossa pequena Angola, na Angola Janga. Também tiveram diversas revoltas pelo país de escravizados e ex-escravizados. Uma delas que a gente viu nessa temporada é a revolta dos malês. Malês, galera, é como os negros muçulmanos escravizados na Bahia, que liam e escreviam em árabe, eram chamados. Além disso, os caras influenciaram bastante a nossa cultura. Se liga aí! A gente se reúne pro aprendizado, mas também sabemos celebrar. Festinha! Eu sou o Maulê Haussal Nagô, filho de Alá e da África, filho de Alá e da. Aqui em Salvador, escravo eu não sou, viva lá Dandarai Licutã, viva lá Dandarai Licutã. E os malês festejam com todos os negros africanos e brasileiros, e o Rajab é uma festa pra todos. As revoltas negras, como a dos malês, pressionavam pelo fim da escravidão no Brasil. E esses movimentos se tornaram cada vez mais frequentes no nosso país. Isso me lembra o nosso querido Luiz Gama. Luiz Gama, autodidata, abolicionista, advogado, jornalista e também autor de várias poesias. Ele esteve aqui na nossa primeira temporada. Aliás, vamos ver com ele como no século XIX a escravidão começava a chegar no seu fim. Bora! Chega mais, Luiz! Nos Estados Unidos estava rolando a Guerra da Secessão. No norte, os abolicionistas. No sul, os escravistas. Como isso influenciou o movimento abolicionista aqui no Brasil? Os ideais de liberdade individual e igualitarismo trazidos dos Estados Unidos escancaravam a contradição da escravidão no Brasil. Afinal, todos nascemos iguais. Como pode alguém escravizar algum igual? Com isso, nós começamos a articular um movimento republicano por aqui. Mas já estamos em 1880 e nada da escravidão acabar. Mas, mesmo com tanta pressão, só em 1888 a escravidão no Brasil teve fim. Só que, como dizem alguns historiadores nossos, a Lei Áurea por aqui foi bastante preguiçosa, né? Exatamente. Storymigs, vocês já pararam pra pensar em como foi o dia seguinte à abolição da escravidão? No dia seguinte à abolição, a verdadeira preocupação da elite governante e do império era: como vamos manter os grandes senhores de escravo e a produção? Sim, porque ninguém, tirando alguns caras assim mais pra frentex, pensou na grande quantidade de pessoas sem emprego que precisaria sobreviver, né? Pra vocês terem uma noção, tem histórias de pessoas que foram libertadas da escravidão nas fazendas e que foram abandonadas nas estradas sem ter o que comer, sem ter pra onde ir, sem nada. Mas teve gente que se ajudou. Como? A gente se reunia, formava grupos, muitas vezes por sua ascendência africana, nossas nações africanas. Nações? Sim. Ao contrário do que a escravidão nos fez pensar, muitos negros vieram de verdadeiras nações africanas. Eram reis, rainhas. Se dividiam entre nagôs, iorubás, malês,
da costa de Minas. Com o fim da escravidão, não acabaram as dificuldades dos negros na sociedade. Não houve um projeto para reduzir a desigualdade social, para combater o racismo ou para garantir uma vida digna à população negra. E vocês acham que isso influenciou na formação das favelas, na desigualdade social, na divisão entre brancos ricos e negros pobres, no difícil acesso da população negra à universidade, na criminalização da pobreza, no encarceramento em massa da população preta, no racismo? Imagina! É difícil saber, né, Neto? Imagina, com certeza muito difícil, muito difícil. A gente tem convicção, mas não tem evidências. Pois é. Nos anos 30, na era Vargas, a mestiçagem começou a ser publicizada como algo positivo, como nas marcas registradas no Brasil, junto com imagens do samba e do carnaval. Ao mesmo tempo, o movimento negro se fortalecia cada vez mais e a gente teve a criação da Frente Negra e do Teatro Experimental do Negro. Nos anos 40, um movimento aprofunda sua articulação e em 1951 é promulgada a Lei Afonso Arinos. A máquina do tempo adverte. Criada em 1951, a Lei Afonso Arinos proíbe qualquer ato de discriminação racial no Brasil. Isso mesmo, bebê. Racismo é crime. Só que aí veio a ditadura militar e qualquer articulação política civil é vista com maus olhos e não foi diferente com o movimento negro. Mas nos anos 70, o movimento ressurge. Nomes da militância negra dos Estados Unidos, como os Panteras Negras, Malcolm X e Martin Luther King, também servem de referência pra gente. Em 1974, foi criado o Ileaê, Bloco de Negros e Negras do Carnaval da Bahia. E em 78, o MNU, movimento liderado pelos negros com formação universitária. Esses caras fizeram barulho ao organizar um ato com mais de 2.000 pessoas em frente às escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. Uma das principais reivindicações do grupo era o fim da violência policial contra os negros. Aliás, a ditadura militar acabou há bastante tempo, mas os negros continuam sendo os maiores alvos da violência policial. Os decretos racistas não existem mais, mas ainda assim, 64% da população presa no Brasil é preta. Pois é, Storymanos, a vida para a população preta nunca foi fácil e continua não sendo. Mas a nossa história é de luta. Mulheres negras incríveis fizeram história nesse país. Como Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita deputada em 1934. Vocês lembram dela? E a Carolina de Jesus, autora do Quarto de Despejo, que vivenciou a ditadura militar e teve seu livro boicotado pelo regime. A vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Vamos ver o que a Luzia tem a dizer sobre o assunto? Bora! História amadas e história amados. A história do nosso país é marcada por um apagamento simbólico das lideranças negras. Há poucos registros sobre elas na nossa história oficial. Mulheres fundamentais do século XX também são pouco conhecidas. Você conhece, por exemplo, a história de Ruth de Souza, atriz, cofundadora do Teatro Experimental do Negro e primeira atriz negra a subir no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Por que será que ouvimos tão pouco sobre essa mulher incrível? Isso tem nome e sobrenome: machismo e racismo. Mas as mulheres negras vêm lutando pela memória daquelas que vieram antes e para garantir o fim desse apagamento. Nomes como a filósofa Djamila Ribeiro, que diz, por exemplo, aspas, para nós, falar de machismo e racismo é questão de sobrevivência. O fato é, Story Lovers, que tá cheio de mulher negra arrasando o quarteirão e mudando a nossa história. Busquem conhecê-las, apoiá-las e divulgá-las. Story Blacks, Story Panthers, a história do meu povo é uma história de dor, mas também de muita resistência. E é como a Luzia disse, para lutar contra o apagamento histórico, a gente precisa resistir e muito. É isso aí, Story Amigos. Não se esqueçam de curtir e compartilhar todos os vídeos dessa e da outra temporada, porque é muito legal que cada vez mais gente se interesse por história, pela nossa história. E até a próxima. Tchau! Até a próxima, tchau!